Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar de uma régua muito especial e nós vamos pegar essa régua e vamos explorar como é que os egípcios representavam as frações. Então essa régua aí, ela pertenceu ao faraó Tutancâmon, na verdade ao ministro, né, das finanças do rei Tutancâmon, do faraó Tutancâmon. Está escrito aqui, ó, em francês. Essa régua hoje está no Museu de Louvre, em Paris. Ela está exposta lá. Ela está dizendo aqui, ó, que ela é dividida, né, em 28 dígitos, né, ou polegadas, e ela tem aproximadamente 52,3 centímetros. Essa é a medida de hoje, tá bem? Cada polegada medindo hoje dá mais ou menos 1,86 centímetros. Então, isso é o que está escrito, são as informações que estão neste quadrinho aqui, debaixo da régua. Ela fica lá atrás de um vidro, né, para os visitantes apreciarem. Aqui nós vamos ver este pedaço da régua que vai deste iniciozinho até aqui, ó, aonde cada polegada é dividida. Aqui ela é dividida em duas partes, aqui em três, aqui em quatro, cinco e assim por diante. Até essa polegada aqui, que é dividida em 16 partes. Então nós temos a primeira polegada, que é dividida em dois, a segunda é dividida em três, a terceira é dividida em quatro e assim por diante. Por que isso? Primeiro, por causa da maneira como os egípcios faziam medições e da maneira como eles usavam as frações. E ela só vai até aqui, ela só chega a esse ponto aqui de dividir em 16 partes, porque é uma régua muito bem feita, mas feita à mão. Então, né, a própria distância entre as partes ali vai dificultar continuar dividindo a partir desse 1/16. Aqui nós demos um zoom naquela última parte, naquela última polegada dividida aqui, ó, em 16 partes. Aqui nós podemos ver como está representada a fração 1/16. Olha, esse símbolo aqui é para fração, aqui 10 e aqui 3 mais 3, 6 palitos, né? Então isso aqui significa fração 1/16. Na parte de cima tem vários desenhos, certamente hoje eles já são conhecidos dos estudiosos, né? São inscrições hieroglíficas. A gente não sabe, né, nós comuns não sabemos, nós comuns dos mortais, nós não sabemos o que está escrito lá, mas hoje certamente já está decifrado. Aqui a gente vê um pássaro, aqui a gente vê outro, aqui tem uma cobra e por aí vai. Aqui é o início da régua. A primeira polegada dela, que é dividida em duas partes, a segunda em três partes, né? Então, apesar de ser uma régua muito antiga, lá atrás está dado, olha, o ano em que ela foi produzida, mais ou menos no ano 1336, entre 1336 e 1327 a.C., né? Ou seja, ela tem mais de 2.300 anos. Então, né, com tanto tempo assim, recebeu só uma rachadinha aqui, a gente pode ver como que a madeira dela era muito boa. E aqui uma parte do meio dessa régua. Agora nós vamos aprender, ó, aqui tem a fração 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, tá? 1/11 e assim por diante. Agora nós vamos aprender como é que os egípcios mediam. E essa régua é que vai nos ajudar a compreender essa medição. Bom, primeiro vamos ver como eles escreviam os números até 16, que era assim, ó. 1, 2, 3, 4. A partir do 4 podia ser 3 em cima e 1 embaixo, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Desse jeito que está escrito na régua. Mas, né, como são frações, então
ele está escrito de uma maneira invertida e com esse símbolozinho aqui, que quer dizer a fração 1 sobre 16 aqui no caso. Aqui, a primeira polegada dividida em 2, aqui dividida em 3, em 4, e assim vai até 16. Nós fizemos no computador, então é claro que a gente tem muito mais facilidade do que o artesão que fez aquela régua, né, para fazer certinhas as divisões. Mas vamos ver como é que fazia uma medida usando essa régua. Aqui nós temos essa, vamos dizer assim, uma fita para ser medida, tá? E a gente colocou aqui o início da régua no início da fita. E aqui nós traduzimos para a nossa numeração para ver como é que está sendo feita essa medição. Então, primeira parte da medição. Então, olha só, nós vamos procurar quantas polegadas tem ela. 1 polegada, 2, 3, 4. Então, ela tem 4 polegadas. E mais alguma coisa. E essa alguma coisa aqui nós temos que descobrir. Nós não vamos simplesmente julgar essa alguma coisa aqui, ó, aqui foi dividido em cestos, e ver quantos cestos tem. Não é assim que eles faziam. Então, nós vamos comparar esse pedacinho que está faltando aqui, primeiro com 1/2, depois com 1/3, com 1/4 e assim por diante. Vamos à próxima medição. A gente já sabe que ela tem 4 polegadas e mais uma fração qualquer que a gente vai tentar descobrir. Então, olha só, a gente reparou, né, que aquele pedacinho que sobrou, que era daqui até aqui, ele é um pouco maior do que 1/3. Então, nós já sabemos que a nossa régua tem 4 polegadas, mais 1/3 de polegada e mais um pedacinho final, que deve estar lá no final da régua. A gente vai trazer o final da régua para cá, para fazer a terceira medição e descobrir quanto mede essa fita. Está lá, ó. Então, né, se a gente colocar aqui essa parte que a gente reproduziu aqui na nossa numeração, a gente vai ver que ela tem um pedacinho dessa polegada aqui. Essa polegada está dividida em 15 partes. Então, ela tem 1/15. Então, como é que os egípcios falavam a medida dessa fita aqui? 4 polegadas, mais 1/3 de polegada, mais 1/15 de polegada. Bom, o jeito de representar com esse mais aqui, esses números, é um jeito moderno, tá? Devia ter um jeito, outro jeito de falar, mas era assim que eles faziam a medição. Com isso, a gente está vendo uma coisa muito importante nas frações egípcias. Eles só usavam frações de numerador 1. Eles não usavam frações com numerador diferente. Vamos ver agora esse princípio aplicado a uma outra situação, que é essa aqui, ó. Existe um papiro que foi encontrado, muito antigo também, de um matemático egípcio, em que ele propõe vários problemas para serem resolvidos. E um dos problemas que ele propõe lá não é exatamente esse que está aí, mas é semelhante a esse que está aí. Como que eu vou dividir 4 pães para 11 pessoas? Bom, faça um desenho. Veja como você resolveria esse problema, tá? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer do seu jeito. Nós vamos resolver esse problema com os nossos desenhos em seguida. Então, se você resolveu o problema do seu jeito, agora você pode comparar com a maneira como os egípcios resolveriam este problema. Como é que está proposto pelo matemático egípcio antigo. Coisa também de mais de 3.000 anos atrás, tá? Então, olha lá. Primeiro, como nós resolvemos o problema, né? Uma maneira que nós podemos resolver o problema. Nós fazemos a fração 4 sobre 11. Então, se eu tenho 4 pães aqui, 1, 2, 3 e 4, divido os 4 pães em 11 partes. Olha, são 11 pessoas. E dividindo para 11 pessoas, cada pessoa recebe 4 pedacinhos desse, que é 4 onzeavos. Vamos fazer aqui o desenho. Olha lá. Então, a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Nós agora vamos colocar os números aqui, ó. Primeira pessoa recebeu, então, 4 pedacinhos de onzeavos, então 4 onzeavos. A segunda pessoa, a mesma coisa. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava.
né? A nona pessoa recebeu os 3 pedacinhos que sobraram desse pão, mais um aqui do segundo. A 10ª pessoa recebeu 2 pedacinhos aqui, mais 2. E a 11ª recebeu um pedacinho aqui, mais 3, 4. Então, desse jeito, todas as pessoas, as 11 pessoas, recebem uma quantidade igual. E essa quantidade nós chamamos de 4/11. Ok? Mas os egípcios não resolviam assim. Por quê? Porque eles não conheciam a fração com numerador diferente de 1. Então, né, eles tinham que pensar de um outro jeito. Então, olha só o que eles faziam. Eles pegavam os 4 pães e sabiam qual era a quantidade de pessoas, 11. Então, eles cortavam os 4 pães, né, num número perto de 11. Então, se eu dividir cada pão em 3 partes, eu fico com 12 partes. E cada pessoa ganha uma parte dessa. Ou seja, cada pessoa ganha 1/3 de pão, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima primeira pessoa. Muito bem, mas sobrou um pedaço. E esse pedaço é 1/3 do último pão que sobrou. Agora, o que a gente pode fazer? Dividir esse pedaço em 11 partes. Ah lá. Então, cada pessoa agora ganhou 1/3 mais um pedacinho desse aqui, que foi dividido em 11 partes. E quanto é esse pedacinho aqui? Aqui nós temos 1/3 que foi dividido em 11 partes. Para eu expressar essa fração, eu preciso de fazer isso aqui, ó. Né? Se eu dividir em 1/11 de 1/3, né? 1/11 de 1/3, eu tenho que multiplicar as duas frações para saber quanto vale cada pedacinho desse aqui, ó. Então, vocês já sabem que é multiplicar os numeradores e os denominadores. Ó. 1 vezes 1, 1. 11 vezes 3, 33. Então, cada pedacinho desse aqui vale 1/33. Então, no final, né, cada sujeito vai receber 1/3 de pão mais 1/33 de pão. Esses probleminhas desse tipo, esse aqui foi fácil de entender, mas poderia ser alguma coisa bem mais complicada. Por exemplo, se eu tivesse 4 pães divididos para 29 pessoas, alguma coisa desse tipo assim. Quer dizer, poderia ser uma soma de várias frações, de vários pedacinhos. Você pode até tentar fazer isso, do jeito que a gente fez, usando o mesmo método. Quanto que daria dividir 4 pães para 29 pessoas? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e a nossa ideia era mostrar com esse vídeo como que era bem diferente o uso de frações há muitos anos atrás, no Egito, milhares de anos atrás, mas também era uma maneira bastante inteligente de resolver o problema.